Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha a fundo nos números do Banco do Brasil. Vamos analisar os resultados do primeiro semestre e também do segundo trimestre de 2025, tá? Tudo com base nos relatórios que o próprio banco soltou. A nossa missão aqui é destrinchar o que é crucial no desempenho do BB, entender os porquês por trás dos números e, claro, o que eles indicam para o futuro próximo. Principalmente porque, olha, teve uma mudança contábil bem significativa que mexeu bastante com as coisas. Ok, vamos lá. O lucro líquido ajustado do semestre bateu 11,2 bilhões. Mas atenção, no segundo trimestre especificamente, houve uma queda forte, foi para 3,8 bilhões. E o retorno sobre patrimônio líquido, o famoso RSPL, mostra bem isso. Ficou em 12,6% no semestre, mas só 8,4% no trimestre isolado. Uma diferença considerável, né? Exatamente. E para a gente entender essa queda no trimestre, o ponto central é a resolução CMN 4966. Ela entrou em vigor em janeiro de 2025 e, assim, mudou estruturalmente a contabilidade, principalmente no cálculo das provisões para as perdas esperadas, sabe? E também no reconhecimento de juros. Agora são 90 dias para considerar a inadimplência e parar o reconhecimento contábil de juros, o tal accrual. Antes eram 60. E tem mais. Ah, sim. Para operações mais complicadas, no estágio 3, que a gente chama, os juros só entram na conta quando o dinheiro realmente pinga na conta do banco. É o regime de caixa. O fascinante aqui, eu acho, não é só o número em si mudar, mas como isso complica a comparação com o passado. Afeta a margem, custo do crédito, receitas de serviços, tudo fica um pouco diferente para analisar. Entendi. Então, pegando esse ponto da margem, a margem financeira bruta fechou o semestre em 48,9 bilhões de reais, sendo 25,1 bi só no segundo tri. No trimestre você disse que o desempenho comercial até ajudou, né? Isso, teve uma influência positiva ali do comercial. Mas olhando o semestre completo, teve uma retração de 4,6%. Pelo que eu vi, muito por conta do aumento das despesas de captação. O custo do dinheiro para o banco subiu com a Selic e a TR mais altas, é isso? Exato, o custo para captar recursos ficou maior. E essa resolução que você mencionou, a 4.966, já deu as caras no resultado do segundo trimestre, né? Deu um empurrãozinho positivo de 168 milhões por causa do prazo maior do accrual, mas por outro lado, tirou 867 milhões das receitas de crédito por causa da regra do regime de caixa lá no estágio 3. Justamente, é um efeito duplo aí. E isso, olha, nos leva direto para outra linha super impactada, o custo do crédito. Puxa, só no segundo trimestre foi para 15,9 bilhões. Num semestre todo somou 26,1 bi. Se a gente conecta isso com o cenário geral, o grande peso veio da carteira de agronegócios. A inadimplência no agro, especificamente, bateu 3,49%, mesmo com a super safra de 2025, sabe? Mesmo com safra recorde? Sim, parece que problemas de pagamento ligados à safra anterior, a 2024, 2025, e também alguns casos de recuperação judicial no setor forçaram o banco a aumentar bastante as provisões, e já seguindo essa nova regra, que é mais, vamos dizer, rigorosa, né? Existe uma resposta mais rápida ao risco percebido. Entendi. O agro pesando mesmo. Mas e do lado das receitas que não dependem tanto do crédito, as de serviços? Elas fecharam o semestre em 17,1 bilhões. Parece que a administração de recursos, consórcios e seguros foram bem, né? Sim, essas linhas mostraram bom desempenho, ajudaram a compensar um pouco. E as despesas administrativas? Subiram também? 19,2 bi no semestre, 9,7 bi no trimestre. Vi que mencionaram o reajuste salarial, novas contratações, e aqui uma coisa me chamou a atenção. O quê? Falaram de contratações específicas para a área de tecnologia e cibersegurança. Será que isso já é uma resposta a essa pressão maior de risco para tentar ter mais controle, talvez? Uma aposta em mais segurança? Olha, é uma ótima leitura. Pode ser parte da estratégia, sim. Investir em tecnologia para refinar modelos de risco, para fortalecer a segurança num ambiente que está mais desafiador. E falando em cenário, a carteira de crédito total do banco é gigante, né? Chegou a 1,29 trilhão. Um número impressionante. E cresceu em todas as frentes, ano contra ano.
Pessoa física subiu 8%, foi para 342,6 bilhões, puxado por consignado e aquele novo crédito ao trabalhador, que já tem 4,5 bi. Pessoa jurídica também, alta de 14,7%, chegando a 468 bilhões. E o agro? Mesmo com os problemas que você falou? O agro também cresceu na carteira total, 8%, foi para 404,9 bilhões. Apesar dessa questão da qualidade que a gente comentou, o banco desembolsou 225 bilhões só no Plano Safra 24-25. Quer dizer, o crédito continua fluindo para o setor. Só que, tem sempre um mas, né? Todo esse crescimento da carteira veio acompanhado de um aumento na inadimplência geral, aquela acima de 90 dias. Subiu de 3,86% em março para 4,21% agora, em junho. Quase meio ponto percentual de aumento no trimestre. Exato. E abrindo por carteira, o agro ficou com 3,49%, pessoa física com 5,59%, essa é a mais alta, e pessoa jurídica com 4,18%. Isso amarra toda a história. O banco cresce, mas a qualidade do crédito preocupa e, consequentemente, eleva o custo do crédito, como a gente já falou. Faz todo sentido. Agora, apesar dessa pressão na qualidade, o capital principal do banco parece seguir firme, né? Fechou junho em 10,97%. Tá sólido? Então, juntando todas essas peças, qual seria o retrato final desse semestre para o BB? Olha, o retrato é de um banco que, sim, consegue expandir a carteira, mantém um capital forte, isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, está claramente enfrentando desafios com a qualidade do crédito, com um foco bem grande no agronegócio. E, claro, se adaptando a esse novo ambiente contábil mais exigente. E a maior prova disso, eu diria, é a revisão do guidance, das projeções corporativas para 2025. O banco ajustou as expectativas para baixo. Ah, revisar o guidance. Sim, reduziram a projeção de crescimento da carteira, agora esperam algo entre 3% e 6%, aumentaram e bastante a previsão para o custo do crédito, que agora está na faixa de 53 a 56 bilhões para o ano todo, e como resultado disso tudo... O lucro esperado caiu. Exatamente. Diminuíram a projeção do lucro líquido ajustado para algo entre 21 e 25 bilhões. É um sinal, assim, muito claro de cautela por parte da administração. Entendi. Então, resumindo a ópera, o Banco do Brasil mostrou crescimento na carteira de crédito, mas acendeu um alerta com o aumento da inadimplência, principalmente vindo do agro, e isso elevou o custo do crédito. O resultado foi uma revisão para baixo nas projeções de 2025. E tudo isso acontecendo sob o impacto das novas regras contábeis que mudaram a forma de olhar os números. Perfeito, acho que esse é o resumo. E isso, naturalmente, deixa uma pergunta interessante no ar para quem acompanha o banco, né? Pensando nesse guidance revisado, mais cauteloso e nos desafios bem específicos do agronegócio, que movimentos estratégicos, que cartas na manga o Banco do Brasil poderia ter ou buscar para o restante de 2025. Como é que se equilibra essa ambição de continuar crescendo com uma gestão de risco que precisa ser ainda mais eficaz agora sobre essas novas normas? Fica aí a reflexão.